Tereza Cristina anuncia que China abre mercado para lácteos brasileiros. Os chineses habilitaram 24 estabelecimentos para exportação de produtos com leite em pó e queijos. A ministra ainda destacou que a abertura do mercado irá impulsionar a cadeia produtiva do leite e que pode melhorar o preço para produtores brasileiros. Enquanto o Brasil produz 600 milhões de toneladas de leite, a China importa 800 milhões de toneladas, ou seja, 200 milhões a mais do que produzimos. Ainda neste setor, o valor do leite caiu 6,4% em julho. O preço de referência do leite projetado para o mês de julho chegou a R$ 1,04 no Rio Grande do Sul. O valor é 6,43% menor do que o consolidado de junho, que ficou em R$ 1,12. No campo, a queda de preços já foi sentida pelos produtores de leite gaúchos. E a produção, que tradicionalmente aumentaria mais de 10% nessa época do ano, não passou de 5%. Ontem teve a reunião do Conselheite, também do Sindilat, a respeito desses temas, né? Onde reuniu lá diversas lideranças e que falaram também a respeito de algumas medidas para equilibrar o preço tanto do produtor quanto da indústria. Devido ao baixo consumo neste período, com a renda dos consumidores diminuindo, consumos como leite mussarela, como queijo mussarela, como leite em pó e também pizzas, chocolates derivados de leite, com o consumo reduzindo, a demanda pelo produto tem diminuído, fazendo com que pressione o preço na indústria. Consequentemente, o produtor acaba recebendo também preços menores pelo leite. Há uma conversa com o governo para a compra de aproximadamente 30 toneladas de leite e também foi comentado a respeito da importação do leite em pó, que pressiona os preços brasileiros devido ao custo da produção do leite ser menor em países como o Uruguai, por exemplo, né? Então essa é uma discussão que traz muito pano para manga e que acaba refletindo diretamente na produção do pequeno produtor aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, como nesta matéria, né? Outro fator importante a se levar em conta é a redução de 10% para 5% no incremento da produtividade do leite nesta época do ano, que devido ao aumento da área de pastagens, normalmente é uma época que se produz mais, com um custo mais barato também. Mas acreditamos que com a redução dos preços e também acaba desestimulando o produtor, que acaba ou saindo da atividade ou reduzindo o seu plantel. Neste caso, reduzindo então o aumento da produção de 10% para 5%. Vamos falar a respeito da moratória da soja no Cerrado brasileiro. A proposta foi apresentada por empresas compradores de soja que condicionam a aquisição de leguminosas somente de produtores que assumem o compromisso de não desmatar áreas no Cerrado, mesmo dispondo de permissão de autoridade ambiental e seguindo as regras previstas no Código Florestal e suas regulamentações em âmbito estadual. Segundo a entidade, a proposta foi desenvolvida pelas empresas adquirentes de soja por força de pressões orquestradas por ONGs estrangeiras. Então essa foi uma nota da Sociedade Rural Brasileira que se opõe a essa moratória que pretende condicionar a venda de soja por produtores brasileiros a questões ambientais ou a não produção de soja em áreas de cerrado. Vamos acompanhar então esse tema que é muito importante para a produção, para trazer aí de perto as informações ao produtor. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafios de Produtividade SESB.
Para falar a respeito do mercado internacional e também da colheita do milho safrinha no Mato Grosso, vamos convidar a jornalista Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda. Oi, Léo, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Fernanda, como é que foi as movimentações então no mercado? E também tem essa notícia ali que está em destaque no nosso site a respeito de um prêmio, não seria um prêmio, né? Mas Um pacote de ajuda, né, Léo? uma ajuda ao produtor norte-americano aí, devido às negociações com a China e essa briga comercial que tem impactado diretamente o produtor norte-americano, né? Exatamente, Léo. Hoje, então, para a gente começar a falar um pouquinho dessas movimentações dos preços da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago, hoje tivemos um pregão um pouco positivo para o milho, subiu entre 3 e 4 pontos nos principais vencimentos. Isso porque, Léo, no caso do milho, essa questão e essa incerteza em relação ao potencial produtivo da safra, agora 19 e 20, lá nos Estados Unidos, e também a área que foi cultivada, ainda tem influenciado os negócios com o milho lá na Bolsa de Chicago. Importante reforçar que o mercado ainda aguarda o relatório de oferta e demanda do SDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será reportado no dia 12 de agosto. A partir daí é que a gente vai ter um mapeamento um pouco melhor sobre essa nova temporada também lá nos Estados Unidos, tanto para milho quanto para soja. É importante reforçar também que as previsões climáticas ainda indicam aquelas temperaturas mais amenas, ainda com possibilidade de chuvas também em muitos estados importantes de produção lá no meio oeste norte-americano. Agora, no caso da soja, Léo, hoje nós tivemos mais um pregão negativo, com uma queda um pouco menor, pouco mais de 2 pontos lá no mercado internacional. Além dessa questão da safra, que também pesa no caso da soja, o que a gente tem acompanhado é realmente essa questão em relação à incerteza sobre a demanda, porque conforme a gente vem destacando, continua esse impasse entre China e Estados Unidos. A informação de hoje no mercado internacional é que as autoridades dos dois países continuam conversando e agora parece que está um pouco mais no mercado internacional. As autoridades norte-americanas elas possam viajar até Pequim e realmente acontecer esse encontro presencial que seria o primeiro desde o encontro entre o presidente norte-americano e o presidente chinês, que aconteceu lá no G20 no final de junho, no Japão. Só que outra informação muito importante hoje do mercado internacional é que o secretário de Agricultura dos Estados Unidos concedeu uma entrevista coletiva e disse, então, aos jornalistas que nós temos esse pacote de ajuda ao produtor norte-americano que foi afetado por essa disputa comercial. A princípio, Léo, o que a gente tem de informação realmente é que seria disponibilizado, então, $15 por acre para o produtor norte-americano que foi lesado com essa questão, com esse impasse comercial ainda. Inclusive, esse produtor rural poderia fazer essa solicitação a partir já do início do mês de agosto. E também há uma expectativa de que até o final dessa semana haja um novo reporte e aí aconteça realmente o detalhamento dessas negociações, porque por enquanto só foi noticiado isso e não temos por enquanto mais informações. Então, até essa semana, até o final dessa semana, serão reportados esses dados com mais detalhes e principalmente como é que o produtor norte-americano ele vai ter acesso a esse recurso, né, Léo? E só para a gente reforçar, o presidente norte-americano, Donald Trump, falou que esse ano, esse pacote de ajuda ao produtor norte-americano pode ficar próximo de 16 bilhões de dólares, que teríamos esses recursos disponíveis já aos produtores norte-americanos. Mas veja, são muitas incertezas ainda. Não há uma certeza de que a China vai voltar a comprar a soja, pelo menos por enquanto, dos Estados Unidos. Ainda ontem, a gente falava, um analista da FC Stone, que é uma consultoria muito conceituada, destacando que nesse momento a China não precisaria comprar mais soja dos Estados Unidos,
que a China está bem abastecida, principalmente com a soja que foi adquirida aqui na América do Sul. Temos essa incerteza, temos a incerteza em relação à safra norte-americana, que está em aberto. Então, são muitas variáveis que o mercado está observando nesse momento, Léo. Por isso que a gente tem acompanhado também essa volatilidade nos preços da soja e do milho lá no mercado internacional. Tá certo. Outra informação que você nos traz é que a colheita do milho safrinha no Mato Grosso chegou a 86%. Isso mesmo, Léo. Chegando perto, né? Entrando na reta final, essa colheita do milho safrinha lá no estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de milho agora na safrinha. E o IMEA, então, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe essa atualização. Em uma semana, Léo, esse número saltou de 76% para 86%. Nessa safra, os produtores lá no estado semearam 4,74 milhões de hectares com a cultura do milho. Lembrando que agora, na safrinha, a gente tem, principalmente lá no estado de Mato Grosso, milho e também algodão, que é uma cultura muito importante também. E a expectativa para essa safrinha, quando a gente fala de produtividade, é próxima de 109 sacas de milho por hectare. Se essa projeção se confirmar, né, Léo, o IMEA estima, então, uma safrinha próxima de 31,08 milhões de toneladas agora nessa temporada. E se a gente comparar com o volume colhido no ano passado, a gente está falando de um aumento de mais de 12%. Então, é por isso que a gente estava destacando também ontem essa questão da disponibilidade de milho aqui no mercado doméstico, que já retraiu os compradores, segundo informações do CPEA, e a gente tem um mercado um pouco mais fraco nesse momento. Tá certo, Fernanda. Essas são as informações de hoje. Sim, Léo, e só para reforçar e relembrar também quem nos acompanha, todas essas informações estão disponíveis na nossa página. Inclusive, esse detalhamento sobre essa questão lá nos Estados Unidos, desse pacote de ajuda também ao produtor norte-americano, está em destaque na nossa página. Tá certo então, Fernanda. Muito obrigado. Uma boa viagem. Amanhã você vai estar lá no Pernambuco, né? Isso, Léo. Amanhã tem o nosso encontro com as mulheres empreendedoras do agronegócio. A gente vai trazer informações importantes de lá também. Tá certo, então. Uma boa viagem, então, e até sexta-feira. Isso mesmo, Léo. Sexta-feira eu tô de volta. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Até mais. Até mais. Vamos, então, com as informações do clima para amanhã. Nesta quarta-feira, uma frente fria avança lentamente pelo sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, o tempo fica carregado com chuva a qualquer hora e risco de temporais. A temperatura cai bastante. Sol entre muitas nuvens e chuva a partir da tarde no sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Na região sudeste, a maior parte da região continua sob a influência de massa de ar seco, que garante mais um dia de sol e tempo firme. No litoral do Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens e chove fraco de forma passageira. Já no centro-oeste, uma nova frente fria avança, formando muitas nuvens pelo sul e oeste de Minas Gerais. A temperatura cai, mas não chove. Nas demais áreas de Minas Gerais e no sul do Mato Grosso, as nuvens aumentam ao longo do dia. No restante da região, tempo ensolarado e quente. No Nordeste, os ventos marítimos continuam trazendo muitas nuvens para o leste do Nordeste. Chove fraco ao longo do dia nas áreas do litoral, Zona da Mata e Agreste, entre Bahia e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da região, o sol aparece forte. E no litoral do Maranhão, pode chover rapidamente. E na região norte, a quarta-feira é ensolarada. O ar seco ainda atua na maior parte da região e mantém um tempo firme no Tocantins e no centro-sul do Pará e em Rondônia. Nas demais áreas, acontecem pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Para saber mais sobre as soluções BASF usada pelos ganhadores do SESB, fale com um dos RTVs BASF. E os preços do trigo caem no mercado externo e divergem no mercado interno.
Enquanto no Brasil, os preços do trigo registram movimentos distintos dentre as regiões acompanhadas pelo CPEA, no mercado externo as cotações seguem em queda. Tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina, o movimento baixista se deve à necessidade de menores valores para que o produto fique mais competitivo no mercado internacional. As perdas causadas pelas geadas na atual temporada têm deixado alguns produtores consultados pelo CPEA cautelosos em precificar lotes remanescentes do grão, enquanto os derivados para as farinhas, indústrias alimentícias estão retraídas, à espera de um consumo maior, sem necessidade de voltar ao mercado e refazer parte de seus estoques. Para o farelo do trigo, o cenário é de ligeira valorização. E o preço pago pelo suíno no Mato Grosso do Sul sobe 12%. No primeiro semestre, o valor do quilograma do suíno vivo no estado aumentou 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária, a melhoria do preço do suíno vivo é reflexo do desempenho produtivo da demanda. Os dados da Central de Abastecimento do Mato Grosso do Sul mostram que a média de preço passou de R$ 13,28 para R$ 3,68. Nos primeiros 6 meses do ano, houve retração de 1% nos abates, totalizando 927 mil cabeças e produção de 83 mil toneladas, representando queda de 5,2% frente às 88 mil toneladas do igual período de 2018. É o que indicam informações do Ministério da Agricultura, que colocam o estado em sétimo lugar no ranking de produção da carne. Hoje nós não temos o comentário de Economia e Política com Moisés Cristiano. Vamos passando então para conferir a agenda no mês de julho. Congresso de Aviação Agrícola do Brasil, de 30 de julho a 1 de agosto, no Centro de Exposições Zanini de Sertãozinho, no interior de São Paulo. O objetivo é discutir temas relacionados à produção agrícola e também ao controle fitossanitário. A programação é composta por 130 expositores de tecnologia e 47 discursos e debates, com estrelas como Fernando Schuller, curador do projeto As Fronteiras do Pensamento, e o comentarista político e jornalista e agrônomo Donário Lopes de Almeida, além dos campos de pesquisa, política e tecnologia. Este foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.